Meus amados irmãos, amigos e ouvintes do meu canal, estou fazendo este vídeo para responder perguntas que me fizeram sobre o milênio. Amados, me perguntaram se o milênio acontecerá antes ou depois da vinda de Jesus. Amados, o milênio acontecerá após o arrebatamento da igreja. Quando chegar os tempos e se completar o número dos escolhidos do Senhor, o Senhor voltará buscar o seu povo. O Senhor aparecerá nas nuvens dos céus com o rijo clamor da trombeta. Os anjos descerão buscar os remidos do Senhor para levar para a glória. Amados, o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, Ele prometeu voltar para buscar o seu povo. E assim acontecerá. Logo após, amados irmãos, o arrebatamento da igreja, quando os mortos que dormiram em Cristo ressuscitarem para encontrar o Senhor nos ares, e aqueles que não obedeceram à voz do Evangelho, à palavra do Senhor, não ressuscitarão, amados irmãos. Somente aqueles que foram fiéis ao Senhor, estes, pelo som da trombeta, ressuscitarão para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Logo após o arrebatamento do povo santo, acontecerá, irmãos, que o povo de Deus reinará no céu com Cristo durante 1000 anos. E durante esse 1000 anos, irmãos, aqueles que obedeceram o Senhor estarão desfrutando com Ele na glória o galardão da vida eterna. Enquanto aqui na terra, amados, o mundo está passando por momentos muito difíceis, momentos cruel, irmão. Quando se cumprirá aquelas palavras, aquelas profecias que estão no Apocalipse, que as águas se transformarão em sangue. Gafanhotos surgirão para, irmãos, ferroar aqueles que não deram ouvido à voz de Deus, enquanto a graça do Senhor Jesus estava na terra, enquanto o Evangelho estava sendo pregado. Amados irmãos, estas coisas acontecerão durante o milênio, quando a igreja estará no céu, feliz, em paz com o Senhor Jesus. O mundo aqui estará passando um momento muito difícil. Vai cair pedra, chuva de pedra na terra, irmãos, com peso de 1 talento. 1 talento é bastante pesado, irmãos. As águas vão se transformar em sangue. Gafanhotos surgirão nos 4 cantos da terra para ferroar aqueles que não deram ouvido à voz de Deus. Amados, são tantas coisas que estão escritas que acontecerão durante o milênio, irmãos. Logo após o milênio, irmãos, o Senhor Jesus voltará do céu e com ele a igreja para fazer o julgamento final. Quando, amados irmãos, aí ressuscitarão todos os mortos que morreram, irmãos, para prestar conta diante de Deus pelos seus atos. Aí, amados irmãos, acontecerá o julgamento final. Nesse dia, amados irmãos, será terrível. Aqueles que fizeram boas obras ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles, irmãos,
que só fizeram coisas ruins, obras terríveis, ressuscitarão para a perdição eterna. Nesse momento, irmãos, haverá o julgamento, e aqueles que não forem achados o seu nome no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, amados irmãos, quem vai ter parte na primeira ressurreição? São aqueles, irmãos, que ouviram a voz do Evangelho, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, caminhou na fé apostólica, na doutrina de Cristo, passou luta, sofreu, passou por momentos difíceis, mas sempre confiado no amor e na misericórdia do Senhor. Venceram o mundo, tiveram sorte na primeira ressurreição. Esses estão livres da segunda morte, irmãos. Esses já reinarão no céu com Cristo durante 1000 anos. E após o milênio, como nós acabamos de falar, o Senhor Jesus voltará e com ele a igreja para fazer o julgamento daqueles que não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Aqueles, irmãos, muitos perguntam, mas quem são estes que vão se salvar após o milênio? Amados irmãos, são aqueles que não conheceram o Evangelho, que não ouviram falar do Senhor. Esses que fizeram boas obras ainda terão chance de se salvarem, irmão, pelas obras. Mas, amados irmãos, o povo da atualidade, acredito que não há ninguém que não ouviu o Evangelho, porque o Evangelho está sendo anunciado de todas as maneiras. O povo estão rejeitando, o povo estão desfazendo, não estão crendo, não estão dando ouvido. E aqueles que não deram ouvido, irmãos, sofrerão demais aqui nesta terra e por fim ainda perderão a vida eterna no último dia. Vamos dar ouvido à voz de Deus, irmãos. Vamos dar ouvido, ouvintes da palavra de Deus. Vamos ouvir, crer e pôr em prática, obedecer aquilo que os homens de Deus vêm anunciando, que a igreja vem pregando. Já faz 2000 anos que a igreja vem pregando a volta do Senhor Jesus, amados. Muitos vêm aceitando e outros não. Mas você que está me ouvindo neste momento, aceite a voz de Deus, aceite o Evangelho da graça, aceite a doutrina apostólica, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, antes que seja tarde demais, antes que as portas da graça se fechem, porque chegará um dia, amados, que as portas da graça se fecharão, e muitos vão correr de um lado para o outro, querendo ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de Deus. Mas não vai haver pregador, irmãos. Ninguém mais vai falar da palavra de Deus, porque as portas se fechou. O tempo da graça passou, amados irmãos, e muitos desapercebidos não deram ouvido, como nos dias de Noé, quando Noé pregava que o mundo ia se acabar em água, irmãos. Muitos não acreditaram. Depois correram, mas as portas já estavam fechadas. Não tiveram chance mais de salvação. Assim será agora, nos dias da volta de Jesus. Amados, os sinais dos tempos nos mostram que o Senhor Jesus está voltando. Os sinais dos tempos, as coisas que vêm acontecendo na terra, irmãos, são coisas que é tudo permissão de Deus, como sinais da volta do seu Filho
para buscar a igreja. Então vamos dar ouvido, irmãos, vamos dar ouvido, ouvintes da palavra, para que naquele dia nós possamos ter direito na primeira ressurreição, para que a segunda morte não venha ter poder sobre nós. Vamos fazer tudo para nós subir com Cristo nesta primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja, que acontecerá, irmãos, e não demora muito, porque os sinais que Jesus deu estão todos cumpridos, a volta de Jesus está se aproximando. Vamos procurar obedecer à voz de Deus. Vamos procurar ser fiéis a Deus, irmãos. Nós que já aceitemos a palavra, nós que já cremos no Senhor Jesus. Você que ainda não creu, você que ainda não aceitou, corra para os braços do Senhor, enquanto Ele está de braços abertos. Corra para a graça de Jesus, enquanto as portas estão abertas, antes que seja tarde demais. O Senhor está voltando para buscar o seu povo, um povo zeloso, especial e de boas obras. Fuja da ira eterna, fuja do fogo, irmãos, fuja da perdição eterna, mas aceite, abrace a graça de Deus. São essas palavras que eu tenho a falar, guiado pelo Espírito Santo, para todos que me ouvem nesse momento. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine e repose em todos os corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.